Muito boa tarde, queridos. Boa tarde para você que está com a gente toda semana, porque toda terça-feira a gente está aqui na minha página do Facebook para a gente adorar o Senhor, falar da palavra dele, estudar, mergulhar nas escrituras, naquilo que ele tem para falar conosco. E também para orar, porque no final de cada live nós fazemos a oração da fé uns pelos outros. Vocês podem colocar aí os seus pedidos de oração nos comentários e no final a gente vai estar unindo a nossa fé, crendo que o Senhor vai nos responder. Amém? Essa é uma tarde onde nós cultuaremos ao Senhor. Sim, é um culto, não é só uma live, é um culto ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E você é o meu convidado a, junto comigo, levarmos a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra. Como que você pode fazer isso? É compartilhando. Então comece desde agora, compartilhe essa live, compartilha com seus amigos aí da sua página, do seu Facebook, chama pelo WhatsApp as pessoas que você conhece, seus familiares, seus amigos, vai convidando para chegar até aqui, entrar e ficar com a gente, marque eles aqui no comentário. Coloque o nome deles aí no comentário, porque eles vão receber uma notificação e vão entrar aqui na nossa live também. E eu quero dizer para você que ainda não nos segue lá no nosso canal do YouTube, Vivendo para Servir. É o nosso canal do YouTube, Vivendo para Servir. Lá estão todas as lives que a gente já tem feito durante esses 5 meses. Tem bastante conteúdo lá no nosso canal, então se inscreva no canal. Vai lá, participa, compartilha as lives que já estão lá. Temos também um quadro novo chamado Papo de Casal. Nós estreamos na semana passada. Se você ainda não viu, assista e compartilhe com os seus casais amigos. E mais quadros aí virão em breve, tá bom? Então vamos dar o começo aqui, o pontapé inicial aqui na nossa live nessa tarde. Sejam muito bem-vindos. Rafael Santos, Bruno Viana, João Creito, tá todo mundo aqui junto com a gente. Vai marcando aí os seus amigos. Juliana Carvalho, muito bem-vindo. Compartilhem essa live. Vamos começar adorando o nome do Senhor. E enquanto a gente vai adorando daqui, vocês adorem daí. E a gente vai levar a palavra do nosso Deus a todos que precisam, porque ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. É por causa dela que nós estamos aqui. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos lá? Em breve ele virá. Você crê nisso? Ele vem, logo ele vem. Ele vem.
tua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O rei está voltando, você crê assim? Em breve ele vem nos buscar. Em breve, toda lágrima, a palavra diz lá em Apocalipse que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda angústia, toda tristeza, toda falta cessará, porque ele virá nos buscar. Em breve, falta pouco, e o nosso trabalho aqui é proclamar a vinda do nosso amado Jesus. Amém? Então, compartilhe essa live, influencie os seus amigos através dos seus compartilhamentos, que sejam compartilhamentos de vida, como essa live aqui é o que a gente está fazendo, compartilhando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, adorando o único que é digno de ser adorado. Amém? Quem está aqui com a gente também é a Adriana, que já chegou. A Adriana não perde uma live, ela está sempre com a gente aqui. Que bom é ter vocês conosco nessa tarde, que é um verdadeiro culto ao nosso Deus. Amém? Então marque aqui nos comentários os seus amigos, os seus familiares, pessoas que você sabe que precisam ouvir da palavra de Deus. Nós temos a certeza que nenhuma palavra é lançada em vão. Amém? Tudo que a gente diz, tudo que a gente evangeliza, o Senhor, ele cumpre o propósito pelo qual a palavra foi dita, foi colocada. Amém? Então, olha quem chegou, a Andréia Cabral também está aqui com a gente. Compartilha a live aí com os seus grupos, no WhatsApp, no Instagram, com seus amigos. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Vivendo para Servir. Olha, todas as nossas lives, quando acabam, a gente bota lá no canal. Tem quadro novo para casal, então compartilhem também através do canal do YouTube. E hoje a gente vai falar de 1 Coríntios capítulo 3, daqui a pouquinho, não sai daí, chama teus amigos, marca o pessoal aí nos comentários, amém? Glória a Deus. Vamos cantar só mais um louvor e logo depois a gente vai estar entrando na palavra. Vamos lá? Vamos cantar, declarar que Ele é o nosso ar, Ele é o nosso respirar. Amém? Louvado seja o Senhor. Adore comigo aí na sua casa. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Santo Espírito vivendo em mim. Diga para ele: este é o meu pão, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Pode cantar para o Senhor aí na sua casa. Esse é o meu respirar. Nada se compara à presença do nosso Deus. Atraia Ele aí para onde você está. Adore ao Senhor na sua casa. Chame a presença, chame a atenção do nosso Deus aí para onde você está. Declare isso. Este é o meu respirar. Aleluia. Este é o meu respirar. Diga para Ele. Este
é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, e esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Oh, e perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Diga isso pro Senhor. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Você se sente assim? Você pode falar isso pro Senhor? Que você nada é sem Ele, que Ele é o teu respirar, Ele é a razão e o motivo da nossa existência. Ele é o único caminho, a única verdade soberana e imutável. Ele é a própria vida, Ele é o nosso ar, não é verdade? Ainda que faltasse ar para que a gente respirasse, se a gente ainda tivesse o Senhor, isso seria totalmente suficiente, porque Ele é soberano, Ele é a nossa força, a nossa rocha, o nosso lugar secreto, o nosso lugar seguro. E tem tanta gente que precisa ter essa convicção, que precisa ter essa confiança. Então, eu quero te pedir, compartilhe essa live. Chame pessoas que você conhece para estar aqui, para estarem ouvindo da palavra de Deus nessa tarde. Compartilhe com seus amigos, no seu perfil pessoal aí do Facebook. Se inscreva lá no nosso canal Vivendo para Servir. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no nosso Facebook, com louvor, com o estudo da palavra e com oração no final. Então, se você tem pedido de oração, você já pode ir fazendo aí nos comentários, colocando aí que no final a gente vai estar orando uns pelos outros, ligando aqui na terra e tendo a certeza que o Senhor está ligando lá no céu. Amém? Agora a gente vai estudar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar nessa tarde com vocês. Então vamos lá. Palavra de Deus, se você tem aí a Bíblia, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. A gente vai estudar, vai meditar, vai ler, reler e analisar aquilo que o Espírito Santo vai falar com a gente nessa tarde. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? Tem tua Bíblia aí? Pode abrir para ler junto. Se você não tem nenhum problema. A gente vai estar lendo aqui para você. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da Igreja de Deus. A gente tem percebido e visto nos noticiários, visto na internet, o quanto o cristianismo tem sido atacado. Sempre foi, né? Na história da igreja sempre foi assim, mas estamos realmente num tempo de fim dos tempos,
né? E a gente tem visto, muita gente tem falado em cristofobia, né? Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas é tudo aquilo que repudia a palavra de Deus, é tudo aquilo que é contra Cristo, contra o cristão, é o que a gente tem visto por todo mundo nos dias de hoje, né? Ser cristão de verdade, aquele cristão raiz, é preciso ter discernimento e pagar um preço, conforme está na palavra, né? E hoje a gente vai estudar aqui a importância da igreja do Deus vivo, amém? Como é importante a gente saber quem a gente é, a gente ter a convicção de quem é a igreja, do papel dela na sociedade, nesse mundo. Então compartilha aí essa live, vamos começar aqui a estudar? Vamos olhar, porque Paulo aqui em 1 Coríntios no capítulo 3, ele nos apresenta algumas figuras para poder, ele compara, para a gente poder entender o que ele quer dizer aqui. A primeira figura que Paulo emprega é que a igreja é uma família e o seu alvo é a maturidade. Amém? A igreja é uma família e o seu alvo é a maturidade. A gente vai ver isso no versículo 1 ao 4. Vamos ler? Diz assim, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora o podes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? A palavra carnais aqui, ela aparece, né, nesses dois versículos. No versículo 1, ela tem o significado grego de sarkinoi. E carnais no versículo 2 é sarkikoi. A gente lendo em português parece ser a mesma palavra, né? Quando ele fala sois carnais, ele fala no versículo 1 e no versículo 2. Mas no significado original grego não é a mesma palavra. A primeira é sarkinoi e a segunda é sarkikoi. E qual é a diferença entre elas? Sarkinoi, que é a do primeiro versículo, é a natureza humana, que é frágil, que é limitada, que é tendente para o pecado. Esse é o significado de carnais do versículo 1, que é sarkikoi. Sarkinoi. Até eu estou me confundindo aqui. Mas no versículo 2, a palavra é sarkikoi, não noi, koi. E é carnal no sentido de andar segundo a inclinação da carne. Nesse versículo 2 tem um sentido moral, um aspecto de perversão moral. É aquele sentido da pessoa que não apenas ela é carnal porque ela peca, mas porque ela anda em pecado, porque ela está sempre na imoralidade, ela tem uma vida imoral. Entendeu? É importante que você entenda algo nessa tarde. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou ele não é o seu Salvador. Porque a palavra Jesus como Salvador na Bíblia, ela aparece 22 vezes. Vocês sabiam disso? A palavra Jesus como Salvador, ele sendo Salvador, aparece 22 vezes. E Jesus como Senhor aparece 650 vezes. Olha a proporção disso. De 22 como Salvador e de 650 vezes como Senhor. Por que isso? Porque a grande ênfase do ensino da Bíblia é que Jesus é o Senhor. Isso precisa ser claro e límpido diante dos nossos olhos, do nosso coração. Jesus é o único Senhor. É por isso que repete tanto na Bíblia isso. Muito mais do que ele ser Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor. Amém?
Agora, por que aqueles irmãos lá de Corinto, quando Paulo estava escrevendo essa carta para eles, por quê? Por que aqueles irmãos são tão imaturos, como Paulo coloca aqui? Porque onde transborda a ideia desse crente maturo na vida espiritual dele, né? Por que Paulo descreve aqueles irmãos que conheciam a palavra, que Paulo já tinha implantado aquela igreja ali? Por que eles eram tão imaturos espiritualmente? Paulo nos dá aqui duas informações muito importantes. A primeira delas, a imaturidade é conhecida pela sua dieta espiritual. Olha só o versículo 2 de novo, o que está dizendo? Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. A dieta espiritual. A palavra de Deus é leite para os principiantes e é carne para os adultos na fé. Então você precisa se aprofundar mais na palavra de Deus. Você não pode mais ficar só no leitinho, só naquela comida líquida, aquilo que é para iniciante. De repente você já está na obra, já está na igreja há tantos anos e você ainda não alcançou essa maturidade espiritual. Por quê? Porque você não tem buscado esse alimento sólido, porque você não tem se alimentado daquilo que realmente vai te dar força para enfrentar as dificuldades, para enfrentar esse mundo enlouquecido e decaído. Amém? Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa amadurecer, e esse amadurecimento ele vem na medida em que a gente se alimenta da palavra de Deus. Amém? A gente precisa estar maduro na nossa fé, e essa maturidade ela não vem de outro jeito a não ser pela própria palavra do Senhor. Mas como que a gente pode identificar se você é um crente maduro? De repente você diz assim, não, mas isso não acontece comigo, eu já estou na igreja há muito tempo, eu sou um crente maduro. Mas como é que a gente pode identificar isso? Vamos lá no versículo 3 e 4, diz assim, ó: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizem, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo. Porventura, não sois vós carnais? Olha só, aqui Paulo está dizendo que lá na igreja de Corinto haviam partidos dentro da igreja, haviam grupos dentro da igreja. O primeiro partido, coloquei aqui os nomes, está em época de eleição, né? Então tem tudo a ver a gente falar sobre isso também. O primeiro partido era o PLP, sabe que partido era esse? Era o Partido Liberal de Paulo, porque tinha gente que falava assim, não, eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo. Aí tinha o segundo partido, que era o PFA, o Partido Filosófico de Apolo. Diz aqui no versículo, não, eu sou de Apolo, eu fico com o que Apolo diz, eu gosto do jeito do Apolo pregar, eu fico com ele. Aí tinha o terceiro partido, que era o PCP, o Partido Conservador de Pedro. Eram aquelas outras pessoas, o outro grupinho, o outro partido que preferia Pedro. E o PCJ, que era o quarto partido, era o Partido Cristão de Jesus. Então, aquela igreja ela estava dividida em torno de personalidade. E a gente infelizmente vê isso por aí, né? Pessoas que dizem assim, quem vai pregar hoje? Se não for o pastor presidente, eu nem vou, porque eu gosto do pastor tal. Mas se for aquela irmãzinha que for pregar, não vou não. Não gosto dela, não gosto de como ela fala. É claro que a gente pode ter preferência, né? A gente tem preferências, a gente se identifica com algumas pessoas, mas a igreja ela não pode ser dividida em torno de grupos, em torno de partidos, em torno de pessoas. A igreja só tem um dono, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paulo usa uma expressão no versículo 5 e 6. Vamos ler aqui. A gente já falou que ele primeiro compara a igreja, ele diz que a igreja é uma família.
Agora ele vai dizer que a igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Olha só o que ele fala no versículo 5 e 6. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui ele faz uma comparação com o campo. Ele fala de plantação, de semente, né? Paulo aqui ele está esvaziando o culto a pessoas, a personalidades. Viviane Bueno, seja muito bem-vinda, desde a Espanha nos assistindo. Compartilhe essa live, Viviane, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Estamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 3, a importância da igreja do Deus vivo. Num tempo de tanta cristofobia, de tanta perseguição aos cristãos, a gente tem visto isso nas notícias da televisão, na internet, no nosso dia a dia, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber qual é a importância da igreja. Amém? Então compartilhe aí com a sua família, com seus amigos. Paulo ele primeiro compara a igreja como uma família, depois ele compara a igreja como um campo, que o alvo é a quantidade. Mas ele aqui esvazia o culto à personalidade, né? Ele usa uma figura. Ele diz assim: olha, eu plantei, Apolo regou, porque na igreja de Deus tem algumas tarefas, não é verdade? Tem irmãos que preparam o terreno, aí vem outro que planta, aí vem outro que rega, aí vem outro que colhe. Mas quem é o maior entre todos esses? Quem é o maior? Quem é o mais importante? É Paulo? É Apolo? Não. Paulo diz que ninguém é mais importante. O segredo só está numa pessoa, que é quem faz o crescimento, é quem dá o crescimento, que é o próprio Deus. Amém? Só Deus pode convencer do pecado, só Deus pode regenerar, e a glória é só de Deus. Paulo aqui também ensina sobre a diversidade de ministérios na igreja. E graças a Deus por isso. Já pensou se só existisse um tipo de ministério? Não daria, não é verdade? A gente precisa ser completo, cada ministério se completa entre si. Nós não estamos na igreja competindo ou concorrendo uns com os outros. Nós estamos cooperando uns com os outros. Amém? E quem está fazendo a obra de fato é o próprio Deus. Paulo ensina que a unidade e a interdependência dos ministérios da igreja é fundamental. A gente vê isso no versículo 8. Olha o que ele diz. Ora, o que planta e o que rega são um só, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada pessoa é importante dentro da igreja, cada um vai receber de Deus o galardão de acordo com o seu trabalho. Você trabalha na obra de Deus? Você tem prazer em trabalhar na obra do Senhor, na sua igreja? Você já pensou se cada cristão, se cada crente entendesse o seu chamado, entendesse para o que Deus o chamou, para o que Deus o preparou? Você já pensou como é que o mundo estaria de outra maneira se a igreja se posicionasse sabendo de verdade quem ela é em Jesus? Você é um semeador lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, nos seus parentes, no meio da sua casa, dos seus amigos. Você é um semeador no seu comércio. Você pode fazer a obra de Deus não apenas dentro da igreja, mas aonde você estiver, aonde você passar o seu dia a dia, fazendo as suas tarefas diárias. Todos nós fomos chamados para essa grande obra de preparar o terreno, como Paulo diz, de semear a palavra, de regar e de colher. Paulo ensina a humildade de espírito, ou seja, não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja. Não há. Olha o versículo 7, olha o que ele diz no versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Aleluia. Então, o crente maduro, aquele que é maduro, ele nunca será um crente soberbo. Se você encontrar alguém assim, alguém que se acha, alguém que se garante nele mesmo, essa pessoa ela não tem o entendimento da maturidade cristã. Você precisa entender isso. Quem faz a obra é Deus. E você é só um instrumento dele. Eu aqui, você daí compartilhando, nós só somos um instrumento nas mãos de Deus. Você e eu, nós somos cooperadores de Deus. Mas quem produz o resultado dessa obra é o próprio Deus. É Ele. Amém? Paulo também usa uma figura que a igreja é templo. É um templo e o seu alvo é a qualidade. Então a gente já viu aqui a figura que Paulo usou, dizendo que a igreja é a família, é uma família. A igreja é um terreno que visa a quantidade e a igreja é um templo que o seu alvo é a qualidade. No versículo 9, depois dos 16 e o 17, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o versículo 16, o que diz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você é templo de Deus. Amém? Lá no Antigo Testamento, as pessoas elas tinham medo de Deus. Quando Deus aparecia para elas, aquela pessoa que tinha uma visão de Deus, quando Deus aparecia, ela falava: pronto, vou morrer porque eu não posso. Eles tinham aquele medo, não era nem temor, era um medo mesmo. Aí Deus se aproxima daquele povo e diz para Moisés: olha, Moisés, faz um santuário para mim, para que eu possa habitar nesse santuário. E Deus vinha naquele lugar, a glória de Deus aparecia ali. Mas porque o povo pecou, esse santuário, essa arca, ela desapareceu. Aí Deus põe no coração de Davi para construir um templo fixo, não móvel. E Davi foi impedido de construir isso porque ele tinha as mãos sujas de sangue, né? Mas o filho dele, Salomão, ele construiu o templo que Deus mandou e na sua consagração a glória de Deus, a Shekinah de Deus encheu aquele lugar. Mas o povo pecou de novo contra Deus e Ezequiel diz, né, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Na verdade, não foi Ezequiel que disse, foi o profeta Ageu. Mais tarde disse isso, né? Enfim, tantas vezes, Deus deu a ordem de construir o templo, o santuário para ele. E as pessoas pecaram e aquilo foi roubado, destruído. E novamente Deus dava a ordem, porque Deus sempre teve o interesse de ter essa aproximação, essa intimidade com o ser humano. E aí, o profeta Ageu, ele disse isso, conforme eu falei, né? Que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, e foi mesmo, porque nesse templo, depois que Israel foi levado ao cativeiro, ficaram como escravos, depois eles voltaram para sua terra, reconstruíram o templo, e o Filho de Deus, Jesus, ele entrou naquele templo. Mas esse templo que Jesus entrou também foi mais tarde destruído. Mas agora, o próprio Deus, ele veio e habita entre nós. Ele morreu, ele ressuscitou e ele derramou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Agora você e eu somos santuário do Espírito Santo, onde a glória de Deus está presente, e esse santuário, a palavra diz que é sagrado. Acredite nisso, ele é santo, ele é sagrado. Às vezes, nós somos desatentos, né, com as nossas palavras no dia a dia, com as nossas posturas,
com as nossas atitudes. Em casa, na rua, a gente relaxa e acaba às vezes falando coisas que não condizem com o que a gente crê. Não é verdade? Mas é engraçado que a gente não tem essa mesma postura dentro da igreja. Você já reparou isso? Dentro da igreja você não fala, de repente, uma palavra errada ou uma palavra torpe. Você tem mais cuidado para conversar, para falar, para agir, não é verdade assim? Mas sabe qual é a verdadeira casa de Deus? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter reverência, nem ter um cuidado, não estou dizendo isso, mas se a gente precisa ter um cuidado de verdade, é com esse templo aqui, é com o seu templo aí. Porque chamamos de casa de Deus aquele lugar que a gente vai cultuar ao Senhor com os irmãos. Sim, também é a casa de Deus. Mas se tem um lugar que de fato a gente precisa tomar cuidado e cuidar e zelar e proteger, é o nosso corpo. Porque é aqui que Deus habita, é dentro desse corpo. Amém? Dentro do seu corpo. Isso engloba todos os cuidados. Não só o cuidado com a sua carne mesmo, com a sua saúde física, com a sua alimentação, com o exercício físico. Não só esse tipo de cuidado, mas o cuidado espiritual. O temor do que é dito, do que é pensado, do que é visto com os nossos olhos. Porque se nós somos o templo de Deus, conforme está na palavra, e ele diz que nós somos, como a gente tem feito, o que a gente tem feito com esse templo de Deus? Né? É verdade, Adriana, triste realidade. E a pura verdade, né? Se a gente entende isso, só o fato da gente entender isso deveria mudar profundamente a nossa vida, a nossa postura, porque aonde você chega, aonde você vai, é o próprio Deus chegando ali. Você já parou para pensar nisso? Quando você entra numa loja, é como se o próprio Deus estivesse entrando naquele lugar, no supermercado, num banco, na casa de alguém ou num lugar de lazer. Deus está habitando dentro de nós. Então nós levamos a presença de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Então aonde a gente vai, não é apenas a Paula que chega, a Adriana que chega, mas quem chega é o próprio Deus. E será que a gente tem agido da maneira coerente com isso, com essa verdade? A gente tem se posicionado, a gente tem falado, a gente tem olhado, pensado conforme um templo santo e puro de Deus? É pra gente pensar mesmo, né? Nessa tarde. Vamos lá pro versículo 10 e 11. Olha o que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Qual é o fundamento da igreja? A gente precisa saber disso. Qual é o fundamento da igreja? É Pedro? É Paulo? É o Papa? É Maria? É o pastor? É o bispo? Quem é o fundamento da igreja? Não são nenhuma dessas pessoas, amém? O fundamento da igreja é Jesus Cristo e não há outro. A palavra de Deus diz que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade absoluta, Ele é a vida. Então o fundamento da igreja não está em pessoas, não está nos líderes das igrejas, não está nas religiões, não está em pessoas, em autoridades eclesiásticas. O fundamento da igreja é o próprio Jesus. Amém? Seja muito bem-vinda, Janine, que acaba de entrar. A gente está falando sobre a importância da igreja de Deus. Eu aqui não estou falando sobre placa, nome de denominação. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da importância da igreja. Num tempo onde tanto têm sido perseguidos, né, os cristãos, aqueles que realmente se posicionam de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa saber qual é o real fundamento da palavra, que é Jesus, o fundamento da igreja, que é Jesus. Amém?
versículo 12 ao 15 diz assim: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia. Paulo usa aqui 6 materiais. Seja bem-vinda, Andréia Granchas. Deus te abençoe. Estamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 3. Compartilhem essa live, amém? Paulo está usando aqui 6 materiais. 3 ele fala de materiais perecíveis, materiais que se perdem, que acabam com o fogo. E 3 não perecíveis. Amém? Ele está falando sobre construção. O que é perecível aqui que Paulo disse? A palha, o feno, a madeira. Se a gente coloca esses objetos, esses materiais no fogo, eles logo viram cinza, não é verdade? Aí ele usa outros 3 materiais que não são perecíveis. A prata, o ouro, as pedras preciosas, que quando são colocadas no fogo, o que acontece? Elas acabam? Não. Elas ficam mais limpas ainda. Amém? Ele está falando aqui de material. E se a palavra de Deus para a família é alimento, para a lavoura ela é semente, a palavra de Deus para o edifício ela é o material. Amém? Foi isso que Paulo nos ensinou aqui. Então falamos aqui da verdade que nós ensinamos. O que a gente tem pregado, o que a gente tem falado aqui em tantas lives durante todo esse tempo, o que você tem pregado, aonde você vai, com quem você tem conversado. O que o homem ele cria ideias que não passam de palha, de feno, não é verdade? Que o fogo destrói. Mas o que permanece é a verdade de Deus. Tanto se falou esses dias, né? Sobre atualizar a Bíblia, sobre uma renovação da palavra de Deus, e tudo isso é da mente humana, vem de mentes carnais, como a gente leu no início do estudo aqui. Tudo isso perece com fogo, é palha, é feno, é madeira, mas o que permanece absoluto é a verdade da palavra de Deus, tão clara e tão profunda, tão simples e tão profunda. Amém? A salvação, ela é pela graça. Ela não depende do que a gente faz, mas o galardão é pelas obras. Você quer ter o seu galardão? Você vai ganhar o seu galardão. O galardão é aquela recompensa que Deus vai dar para aqueles que trabalharam na sua obra, para aqueles que desenvolveram os seus ministérios. E a gente sabe que tem crente que é acomodado, não é verdade? É aquele crente que diz assim: olha, se eu conseguir chegar no céu, para mim já tá ótimo, não preciso nem de galardão. Eu quero é estar salvo, eu quero estar com Jesus. E é aquele crente que ele aceitou Jesus, mas ele não vive uma vida de serviço à obra de Deus, a pregar o evangelho. Você conhece gente assim? Mas você e eu, nós que fomos salvos por essa graça maravilhosa de Jesus, a gente deveria demonstrar essa gratidão num serviço fiel, um serviço zeloso, abundante na obra do Senhor. Para você e eu, quando a gente chegar lá em cima, a gente escutar do nosso amado Salvador. Ele vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, entra na posse do reino. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Amém? Você quer ouvir isso? Você quer ser salvo, mas mais do que isso, você quer receber o teu galardão lá no céu? Então seja um servo fiel, seja a igreja do Deus vivo, uma igreja preparada, uma igreja revestida, uma igreja que cuida do templo de Deus, uma igreja que serve aos irmãos e à obra e ao evangelho. Amém?
Você pode construir o fundamento certo, com o material certo, mas se o mestre de obra não seguir a planta do que está ali escrito, o que vai acontecer? Vai dar tudo errado, não é assim? Vamos ler o versículo 18 e o 20, olha o que diz. Já estamos acabando já. Versículo 18 e o 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astutícia. E outra vez, os pensamentos dos sábios que são vãos. A sabedoria desse mundo aqui, ela não funciona na igreja. Amém? O reino de Deus, ele tem os seus valores invertidos do reino desse mundo. Você já parou para pensar? A palavra de Deus diz que bem-aventurados é o manso, o pacificador. E esses valores são totalmente negados pelo mundo, né? Eles não são aplaudidos pelo mundo. No mundo é o contrário. Quem é aplaudido é o que é brigão, é o que vai lá e cria confusão, é o que fala demais. Quem é aplaudido não é o pacificador, é o encrenqueiro. Na verdade, é tudo o oposto. Os valores de Deus são todos opostos aos valores desse mundo. Por isso que Paulo está dizendo aqui que a sabedoria do mundo, ela não se aplica à igreja. Amém? O que governa a igreja são os princípios de Deus. E são esses princípios que têm sido atacados ultimamente. É isso que a gente tem visto nas mídias, nas redes sociais. São princípios cristãos sendo atacados, né? O princípio da palavra de Deus é inegociável, é imutável. Não tem como atualizar um princípio divino, porque ele já está aqui escrito e ele é eterno. A palavra em Apocalipse diz que ai daquele que tirar uma palavra do que está escrito ou acrescentar uma palavra do que está escrito. Ai daquele, está lá em Apocalipse. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa se posicionar dessa maneira. Quais são os valores da palavra de Deus que não são negociáveis? Qual é a sabedoria de Deus que é totalmente oposta à sabedoria desse mundo? Amém? Sérgio, seja muito bem-vindo, Sérgio. Nós estamos falando sobre a importância da igreja do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 3. Compartilhem essa live. Amém? Se você chegou agora, a gente já está quase acabando. Vamos orar daqui a pouquinho. Mas compartilhe essa live. Se inscreva lá no nosso canal Vivendo para Servir. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter a motivação certa. A motivação santa. E no versículo 21 e 23 de 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida e seja a morte. Seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Aleluia. Toda glória dada ao homem, ela é vazia, ela é idolatria e ela é abominação a Deus. A glória é só de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Que isso, Sérgio? Seja bem-vindo, você é bem-vindo sempre, a hora que você chegar. Amém? Compartilhe, nos ajude a compartilhar essa live. Amém? Então, queridos, a nossa motivação, ela precisa ser exclusivamente para a glória de Deus. Para que Ele seja honrado. Amém? Se você está pensando em fazer algo, ou se Deus colocou algo no seu coração e você está em dúvida se isso vem de Deus ou se vem de você mesmo, pense comigo. Pense aí, você que está me assistindo. Isso que eu quero fazer vai gerar glória para Deus? Será para a glória de Deus? Se for, então faça.
diga, haja, fale. A palavra também diz que tudo que a gente fizer, que seja para a glória de Deus. Tudo que a gente pensar, tudo que a gente falar, todas as nossas atitudes, elas sejam para a glória de Deus. E esse é o objetivo da gente estar aqui nessa tarde. Amém? Que seja para a glória de Deus, que seja para que pessoas encontrem ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não é para nossa glória, não é para nossa promoção, não é para nossa exaltação, mas é para que o nome dele seja engrandecido. Eu e você somos aqui somente instrumento, como eu já falei. Nós somos um instrumento pelo qual Deus se utiliza para que a glória de Deus seja estabelecida na terra através de salvação a todos os homens. Amém? Aleluia! Essa é a igreja que nós somos. Essa é a igreja que nós queremos ser. E essa é a igreja que nós haveremos de ser. Amém? Se você ainda não é esse tipo de igreja, essa pessoa que cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, que são as suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, suas decisões. Eu falei aqui antes que nós somos o templo de Deus. Amém? Mais do que a igreja, edifício, construção, onde a gente se reúne para adorar, para aprender da palavra, mais do que isso, nós precisamos zelar pelo templo que somos nós, habitação do Deus vivo, do Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos zelar, cuidar desse templo que somos nós. Bem-vinda, Leoneide Fernandes. Deus te abençoe, querida. Que bom ter você aqui com a gente. Nos ajude a compartilhar essa live, amém? Então, queridos, para terminar, eu faço a pergunta aqui para você. O que é a igreja? O que é a igreja? Paulo colocou para nós aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 3, conforme nós estudamos, que a igreja, ela é uma família. A igreja, ela é um campo. E a igreja, ela é um edifício. Qual é o propósito da família? É a maturidade. A gente estudou isso no início. Amém? Qual é o propósito do campo? É a quantidade. Paulo falou de sementes, a gente estudou sobre isso aqui. E qual é o propósito do edifício? É a qualidade do material. Amém? A gente estudou também sobre isso. Então, queridos, que Deus nos ajude a sermos essa igreja que traga a glória para Deus e a salvação para o mundo. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa tarde, que nós sejamos essa igreja que Paulo instruiu aos Coríntios. A igreja que seja para a glória de Deus, não para a glória dela mesma, não para que ela cresça, mas conforme aquele versículo que diz que eu diminua para que ele cresça. Amém? A glória é só dele, de mais ninguém, nenhuma outra coisa ou nenhuma outra pessoa. E que nós sejamos essa igreja que leve salvação a quem tiver à nossa volta. Por isso é tão importante que você compartilhe essa live, que você compartilhe com seus amigos, que você amplie para que mais pessoas recebam dessa verdade do Evangelho. Amém? Eu queria agora terminar orando por você. Se você tem algum pedido de oração, coloque aí nos comentários. Se você tem algum pedido, alguém que está enfermo, algum pedido, algum clamor que você queira hoje, que a gente ore, clame a Deus junto com você. Coloque aí no comentário o seu pedido de oração. Amém? Se você quer hoje entregar sua vida para Jesus e está nos assistindo, coloque também o seu nome aí que nós estaremos orando por você. Ou se você está afastado e quer se reconciliar com Jesus, coloque o seu nome e nós estaremos orando por você também. Amém? Amém, Sérgio. Que bom. Que bom ter você aqui com a gente. Eu recebo e desejo o mesmo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, Vivendo para Servir.
Se inscreva lá no canal, compartilhe as lives que já estão lá. Todas as lives que a gente faz aqui, a gente bota depois lá no canal para vocês terem mais acesso para compartilhar, tá bom? Além de ficarem gravadas no Facebook aqui, elas também ficam lá no canal do YouTube, Vivendo para Servir. Amém? Compartilhem, se inscrevam no canal, estejam lá conosco. Amém? Tem algum pedido de oração específico? Não? Então vamos orar para terminar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome maravilhoso de Jesus que nós falamos contigo nessa hora, Pai, para te pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós mais uma vez, Senhor. Dá-nos a sabedoria, o entendimento, Senhor, da tua palavra, daquilo que nós estudamos aqui nessa tarde, Senhor. Queremos ser essa igreja que Paulo ensinou a Coríntios, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos a ser, Senhor, essa igreja poderosa nas tuas mãos, essa igreja que trará salvação, Senhor, ao mundo, salvação ao perdido, renovo ao cansado. Oh Deus, eu te peço, Pai, pela vida da Adriana, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha levantá-la, Senhor. Oh Deus, toca na saúde da tua filha, Senhor. Cura, Senhor, restabelece, fortalece, aumenta a imunidade, toca nos órgãos, Senhor, toca no sangue, nas células, nos músculos, nos ossos. Senhor, manifesta a tua glória na vida da tua filha, Senhor. Que ela sinta o teu poderoso toque, Senhor, nessa tarde. E que ela seja curada de todo mal-estar, de todo problema de saúde, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Senhor, te pedimos que o Senhor visite os 4 cantos dessa terra, Senhor. Aonde estiver uma pessoa agora desesperada, clamando por salvação, querendo te conhecer, Pai. Alguém que está te buscando, mas que ainda não te conheceu. Que o Senhor envie anjos, Senhor. Envie ministros teus. Envie pessoas a esses lugares, Senhor. Para que o teu reino seja proclamado, para que haja salvação. Abençoa os missionários, Senhor, que estão por toda a terra, Pai. Pregando o teu evangelho, enfrentando fome, necessidade, por amor à tua palavra, por amor ao teu chamado. Senhor, abençoa a vida deles, Senhor, supre cada necessidade. Senhor, nós te pedimos, Pai, pela vida do Sérgio, pela vida da esposa dele, que foi para Recife, oh Deus, tratar assunto muito importante, que o Senhor venha estar com ela lá. Oh Deus, envia os teus anjos até a esposa do teu filho, Senhor, que ela consiga resolver e sair com a vitória nas mãos, Senhor, para que a glória seja dada ao teu nome, Pai. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque tu és um Deus bom. Nós ligamos aqui na terra, Pai, toda sorte de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, toda sabedoria que vem do teu trono para nós. Nós ligamos na terra e sabemos que tu estás ligando no céu. Te agradecemos pela vida de cada um que passou por aqui, Senhor, que compartilhou essa live, que está servindo ao teu reino junto conosco, Senhor. Oh Deus, retribua, Senhor. Ah, Deus, tu tens galardão para nós e nós queremos, Pai, receber das tuas mãos. Guarda-nos, Senhor. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você esteve conosco. Se você perdeu o estudo da palavra, volta um pouquinho, assista lá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Continue compartilhando essa live, se inscreva no nosso canal Vivendo para Servir. E toda terça nós temos um encontro marcado aqui no meu Facebook às 15 horas. Amém? Compartilhe com seus amigos, divulgue a palavra do nosso Deus e terça que vem eu te espero, tá bom? Um abraço, um beijo e até lá, tchau!